Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! O Boto faz um bom trabalho. Me mandaram esse vídeo aqui pra reagir. Vamos ver o que é que os caras falam aqui. Estamos falando sempre de José Boto. José Boto? Tá no ônibus ele? Eu gosto do ônibus. Sobre o José Boto. Acho que eu considero um bom trabalho. Primeiro trabalho dele aqui. Quando ganha, velho. Quando tá ganhando. E a missão era só... Foi muito cobrado na primeira janela, né? Sim, ele fez cagada. A cagada dele principal pra mim foi aquela cagada do período mundial, que em meu julgamento é que ele... Do irlandês, né? Hã? Do irlandês. Cara, eu não acho que ele fez cagada não, cara. Não, cagada de tipo assim, Eu acho ele que quase fechou e desistiu Ele deu pra trás não, por conta ele da... não, o Flamengo deu pra trás. Aí o do Flamengo não dele. É, exatamente. Eu acho que o erro dele foi... Qual é o nome? Michael Johnson? Michael Johnson. Depois a ESPN que transmite nos campeonatos, sempre posta lá quando o cara faz o gol, vai... Rapaziada, é bom lembrar aí pros bem informados que a primeira janela, ele trabalhou com um orçamento mais reduzido. O BAP falou sobre isso. No começo, era mais oportunidades, manter o elenco, entendeu? Eu acho que o erro dele foi naquele período que meu julgamento que ele deu uma deslumbrada, que foi quando ele se viu ali no Mundial, sendo o responsável, o porta-voz do Flamengo. Aí o Flamengo ele ganha do Chelsea e tal. Faz o futebol que os outros estavam comentando, que futebol desse time. E aí ele vai pra aquela roda de entrevista e começa a falar muito. Ali eu acho que ele sabe, o pavão ali cresceu. Ele tava ali com o Flamengo, no Mundial de Clubes, aí tem aquele jogo do Chelsea, no dia seguinte todo mundo, caralho, ali esse Flamengo, sei o que lá. E ele chega e aí ele vai e fala, como ele falou. Ele falou algumas paradas do time, deu uma soberbada, e aí teve um lance que culminou na história dele com o Mauro, que o Mauro acabou expondo ele tava falando sobre o Pedro. Esse foi um erro dele, ele errou e... Ainda bem que isso vai lembrar, né? Pra mim isso foi patético. Acho que ele percebeu, teve ali toda uma como é que ia dizer, Nós voltamos, hein? Refez aquela rota junto comprando o BAP, e de lá pra cá acho que mantém uma linha... Saul, Jorginho, Lino, Danilo, Emerson Royal. Eu acho que assim, quando a gente pensa... Mais um, não? Arrascal. Quando a gente pensa em a média de jogadores que resultaram, não, acho que não é só isso, exato. Vai gerar um debate ali e tal. Mas sem dúvida pra ver que ele abriu um mercado diferente. E que talvez ele abriu um mercado diferente pro Brasil, tá? Sim, é algo que ele tá fazendo que automaticamente não é só pro Flamengo. Porque isso gira uma chave de... Quando começam os jogadores europeus vindo pra cá, isso gera uma chave também em outros europeus vindo pra outros times do Brasil. Então acho que é Então, acho que no caso do Boto é um bom trabalho de um diretor de futebol. Porque assim, tem uma lei do trabalho de jogador de trás. Eu vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Eu acho o trabalho do Boto muito mais ou menos ainda. E olha que eu sou um cara que eu gostei quando o BAP contratou ele. Pegar aqui as contratações, o Juninho. O Juninho eu entendo. Ele veio contratado por um molde de jogo e não deu certo. Eu acho que o Juninho é um cara que ficou muito impactado as primeiras atuações dele e eu acho que não tiveram tanta paciência com ele. Eu acho que o Felipe Luiz poderia ter trabalhado o time melhor pra ele, mas eu sempre falei, o Juninho não é um cara pra ser titular do Flamengo, ele é um cara de elenco. Ele é um cara muito pro estilo de jogo de pressão, de atacar espaço, ele nunca foi um cara de alto nível. Cara, contratar Danilo e Jorginho, gente, qualquer diretor contrata um cara desse, entendeu? Obviamente ele tem o mérito de convencer, de apresentar o projeto, de negociar. Mas Danilo e Jorginho, o Plata nem foi ele não, entendeu? Saul Niguez, eu acho que o Saul foi muito Felipe Luiz, eu acho que tava ali no mercado. O Emerson Royal é um erro. Samuel Lino, não é errado contratar o Lino, o problema é o preço, cara. Porque, gente, ó, quando você tem dinheiro é fácil ser diretor de futebol. O Carrascal, o preço dele é ok, o Carrascal foi uma boa contratação, gosto do Carrascal. Eles tentaram ali alguns perfis para atacante, Tati Castelhanos, tentaram o Lucas Beltrán, o Josh Sargent. Mas, cara, qual dessas contratações aqui... O Jorginho, gente, o Jorginho, eu não vou dar mérito pro Boto do Jorginho, peço perdão. Quando o Jorginho foi especulado, eu falei, traz hoje. Traz hoje. Traz hoje. Porque justamente... O Jorginho, nesse estilo do Felipe Luiz, de passar a bola, de reter pressão, de tudo mais, jogar o Jorginho no nível Brasil, era óbvio que ele iria sobrar. O Jorginho, eu lembro, pra você ver, eu lembro do Facincani, ele lá na Placar, ele falando que o Jorginho já tem 3, 4 anos que não joga em alto nível. Mentiroso, você vê que ele não acompanhava. O Jorginho, rapaziada, ele tava vindo do banco do Arsenal e jogando bem. E olha que nível o Arsenal tá disputando. Champions League, brigando pelo título da Premier League. O Arteta queria manter ele mais um tempo. O Arteta não queria se livrar do Jorginho.
O Jorginho que pediu pra sair. Ele queria jogar, Flamengo, um contrato bom. E o Jorginho tava no banco do Arsenal. E o Arsenal já tinha plano de trazer o Zubimendi. Então, eu lembro muito bem que o Facicani na placar meteu o pau no Jorginho. Eu falei, ó, esse aí é burro. O Jorginho vai vir pro Brasil e vai deitar. E deitou. Aí, Emerson Royal, burrice. O Saul. Teve impacto bom. O Lino muito caro. Cara, pra contratar o Lino inflacionando o jogador, eu também faço isso. O Carrascal, eu acho que o tempo vai dizer mais, mas eu acho que ele é um perfil bom de ter. Principalmente quando você tem uma Arrascaeta, que você precisa de um cara que joga de 10, que joga de ponta. O Carrascal é um bom perfil. Pelo preço também, não acho que 12 milhões de euros é um preço que, meu Deus do céu, agora 25 no Lino, pro cara que é tão alérgico a gol, tomara que o Lino seja produtor, pelo menos pro Brasil. O Plata eu não vou colocar na conta dele não, porque já era uma obrigação de compra aí, que o Marcos Braz já tinha fechado, e contrataram aí o Gonzalo Plata, eu não vou colocar na conta do Boto não. E o Plata, pra mim é Marcos Braz, que esse aí, o Plata, se chegasse uma proposta boa, eu venderia, na hora. Venderia o Plata na hora, mas o Felipe Luiz gosta dele, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu acho o trabalho do Boto mais ou menos, velho. De verdade. Eu acho o trabalho do Boto. Ele ainda tem que se provar mais. O Rosão olha muito pra isso, né? Se ele recrutar um Gabriel Brazão, se ele conseguir recrutar um Vitão, ele conseguir trazer um cara que é artilheiro, aí a gente pode dizer que o trabalho é bom. Mas com dinheiro e com estrutura, ele fez mais do que a obrigação dele. Ele não fez nada de especial. Nada de especial. Uma coisa boa que ele fez foi a venda do Wesley. A venda do Wesley foi boa. Ele bateu o pé. De mercado, ele entende. Por isso que me estranhou muito os valores que ele pagou, mas foi desespero. Tenho certeza que Emerson Royal e Samuel Lino foi desespero. Final ali, temos que contratar. Cadê lateral? Aí Emerson, pá. Aí, no ponto aí, Samuel Lino, pá. Eu acho que foi desespero. Dá pra ver que de mercado ele entende. Ah, não, ele trouxe tanto jogador, ele não trouxe tanto jogador, mas tem um trabalho como um todo, né? Se a gente for levar em consideração tudo o que aconteceu em 2019, por exemplo, 2019 o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores. E não dá pra afirmar que o trabalho... Três filosofias. Não dá pra afirmar que o trabalho do Marcos Braz, que hoje que ocupava a função que hoje ocupa o Boto... Tem muita gente diminui também, que eu acho que tem o mérito do Marcos Braz pra caralho. Então, não dá pra chamar aquele trabalho de irretocável. Mas é um trabalho muito bom. Não é retocável porque tem 3 lideranças, tem demissão. Enfim. Esse aí é o primeiro trabalho do Flamengo. Acho que eu tô com a obrigação de... Esse time aí é pra ganhar os principais títulos. E chega no final do ano muito perto de ganhar os títulos, com a mesma comissão, com o mesmo trabalho. E aí, correlacionando com esse trabalho do Boto, eu acho que é um trabalho que ele tem momentos muito interessantes. Por exemplo, a própria chegada do Carrascal, eu acho que e a insistência e a forma como o Flamengo conseguiu trazer o Carrascal é uma ótima aquisição. A aquisição do Jorginho e do Danilo, que já estavam sendo ventiladas pela gestão anterior, mas foram concretizadas nessa gestão, eu acho que também é um fator positivo. O Saul e o Lino, que foi surpreendente. Exatamente. A forma como o Flamengo lidou com toda essa temporada sem... YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e acesso exclusivo. Mano, eu acho legal. A história é sempre contada pelos vencedores, né? Se o Flamengo não tivesse ganhado nada, eu queria imaginar se o Flamengo não tivesse ganhado nada. Escândalos sem matérias fora do quesito futebol no Ninho do Urubu é algo positivo, visto que nos últimos anos não teve escândalo. Não legal que o debate não. Confusão da Virícius. A polêmica do Também o Marcos Braz não era só isso, mas teve isso. Tinha isso, tinha o negócio da câmera que vira e mexe, não assinou. Por exemplo, a renovação da Arrascaeta, que foi congelada, a situação do Pedro, isso pra mim são erros do Boto. O Pedro voltou, fez gol. O Arrascaeta renovou. Mas mostra muito o raciocínio dele. O Flamengo, por um momento, achou que não valeria a pena renovar com a Arrascaeta. O Flamengo, por um momento, queria vender o Pedro, que é um cara de garantias de gols no Brasil. Entendeu? Tô lá, eu vou respirar no Flamengo. A polêmica do ano. Tinha muito a polêmica já teve polêmica de campanha. A polêmica do ano do Flamengo foi o caso do Pedro Felipe Luiz, que não tem nada a ver com o Boto. Que foi aberto, né? Não tem nada a ver com o Boto, ele que queria vender. Não tem nada a ver com o Boto. Não foi problema de bastidor, foi aberto. Foi aberto. O que não tem nada a ver com o Boto aí, refazendo minha frase. O Boto inicia esse problema justamente nesse ponto que o Betão citou, em relação a conversa jornalista, que foi o grande erro dele. E de lá pra cá... Não, o grande erro foi isso aí e Emerson Royal. Isso acabou até acarretando também a mudança de rumo do Flamengo, de ser mais assertivo numa segunda janela, até em termos de velocidade. O Flamengo conseguiu o Saul, o Samuel... A velocidade.
pagando o que os outros times querem, você contrata rápido mesmo, velho. Lino, o Royal e o Carrascal praticamente acertaram na mesma semana ali. É porque Eu vou citar um ponto que muito torcedor usa como tá o Flamengo pagando o que os outros times querem. Rapaziada, vá por mim. Ninguém iria pagar pelo Lino o que o Flamengo pagou. Ninguém. Ninguém iria pagar pelo Emerson Royal o que o Flamengo pagou. Vá por mim. Ninguém ia pagar. Porque o Samuel Lino, ó, ele já tava no mercado, ó, fazia muito tempo. E ninguém pagou. vendo como é possível? Eu nunca fui crítico disso. Eu acho que até uma época atrás era cobrado isso. Tá vendo? Não foi lá e fulano foi e perdeu o negócio. Mas o fato dele fechar esse negócio todos daqui, pra grande parte da torcida é assim, tá vendo? O cara não precisa ficar indo toda hora viajar pra fazer negócio, vai pra tour na Europa, mochilão. Isso aqui é burrice, velho. Isso aqui é crítico de torcedor retardado. Ir pra Europa faz bem. É melhor do que você ficar negociando daqui. Entendeu? Uma viagem tem seu valor, tem seu valor. Se viajar e trouxer, pá, mas o pior é viajar e não trazer. Aí o Matheus falou, a vinda do Samuel Lino é um Exatamente, acho que eu concordo com o cara. O problema é viajar e não trazer nada. marco, acho que, do futebol brasileiro mesmo. Porque assim, Fica estranho falar isso porque ele não tá jogando bem, né? Mas obviamente, assim, é o jogador que veio. O pessoal fala, pô, o Vitor Roque veio do Barcelona pro Palmeiras. Mas assim, é um jogador que foi revelado aqui no futebol brasileiro, que tem uma história do futebol brasileiro e voltou pra recuperar uma má fase dele. A gente tá falando do Samuel Lino, tá vivendo a melhor fase dele no futebol europeu, que não tinha passagem por times brasileiros. Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Que melhor fase o quê, mano? Apesar de ser brasileiro, não tinha passagem, Esse aqui é burro. Esse aqui é burro. ele foi revelado lá na futebol português. Então assim, Melhor fase tava vindo de um ano tenebroso do Atlético de Madrid. O Mundial do Samuel Lino pelo Atlético de Madrid é tenebroso, ele não joga nada. O ano dele foi todo ruim. O Lino ele teve um joguinho ou outro bom. Mas o ano dele pelo Atlético de Madrid foi horroroso. Horroroso. O Atlético de Madrid depois dele, Almada, Baena, Nico Gonzalez. Os caras traumatizaram no auge. Teu cu, isso aqui é burro. Você não sabe fazer. A partir do momento que Você não sabe nem, tem nem noção do que tá falando. vem, vai na Europa, pega um titular do Atlético de Madrid, que vai jogar Champions League. Teu cu, velho. Que titular do Atlético de Madrid. Ele foi titular contra o PSG porque o Simeone queria que ele ficasse correndo atrás dos atacantes do PSG. Ele se sente Jogar assim, no Mundial, né? ele se sente aberto pra entrar nesse projeto, porque ele sabe que é melhor ele jogar no Flamengo pra ir pra seleção brasileira. Ele sabe que é melhor jogar no Flamengo pra ele ter mais holofote do que jogar no Atlético de Madrid. Ele só não conseguiu uma Ele tava pra ser vendido. O Atlético de Madrid queria vender ele faz tempo. vaguinha melhor porque ele jogou bem. Porque se ele jogasse bem, ele foi chamado. Se o Samuel Lino não vingar, aí é o trabalho ao contrário do que eu falei que o Boto ajudou. Porque é o cara lá da Europa falando, porra, é uma pica, não sei se vale a pena ir pra jogar no Brasil, Se não. não vingar. Se não vingar muito particular dele, o Flamengo tá dando tudo pra ele. Não, exato. E o cara não tá Mas talvez possa o cara olhar de fora e falar, pô, não sei se a pressão do Brasil Agora, por é exemplo, essa galera que segue mais Flamengo, que faz trabalho de apuração, estão dizendo que o Boto já definiu 3 nomes e que o Tati Castelano quer jogar no Flamengo. O Flamengo tentou, né? Então, que isso que tá palavrado. Não tentou, O jogador tá? quer, agora O lá que dificultou é que o Alásio tinha sofrido um transfer ban lá e não ia poder contratar mais. Então ia vender o cara e não ia E aí, conseguir contratar. assim, Então, do Inter e assim, também, a gente tem que... Esse aí é não, zagueiro. e assim, a gente tem que também ser... cair, fica mais fácil. É verdade. E a gente tem que ser mais justo. E ele fez uma reformulação todo o departamento, né? Base, teve a mudança, agora a base, o Sub-20 deslocou, o Sub-20 do Flamengo ele se separa do bloco base e tá sob o guarda-chuva do Boto, junto com o departamento de futebol. E aí o restante do É um Flamengo Sub-17... B, né? Como se fosse um Flamengo E o B. Sub-17... Pensado junto ali. Aí tem um técnico português, né, que... Não, é o Pivete, Saiu, é o Pivete. Pivete. Um supervisor português que ele trouxe, e aí o Sub-17 tá com o bloco da base, que tem o diretor da de base. E aí, assim, a gente vai falar nome a nome, vão ter contratações que a gente aprova, vão ter contratações que a gente aprova, e é normal. Eu acho que o Flamengo acerta muito quando ele qualifica o seu elenco em termos de QI. É um elenco mais qualificado tecnicamente do que propriamente jogadores apenas privilegiando o aspecto físico, saudáveis. Questão do Jorginho, do Danilo, são jogadores pensando, e do Saúl, pensando justamente nesse sentido de privilegiar o elenco tecnicamente. Eu discordo da... Muito não é porque é por causa de quem, não. É porque são jogadores que cabem no estilo do Felipe Luiz. Da não aquisição de mais um zagueiro pra compor ali com o Danilo e com o Léo Pereira e o Ortiz, mas é algo que se mostrou durante a temporada do Flamengo, tá aí uma vitória de ser campeão brasileiro e tá na final da Libertadores, é algo que se mostrou que foi possível fazer a temporada assim, não foi algo que comprometeu a temporada como um todo, e a questão do centroavante, que acho que o Juninho não era o nome pra vir naquela ocasião, mas assim... Eles tentaram na segunda janela, né? Teve esse Tati Castelano, teve outro... Teve também o que cara do foi- River, talvez, né? Mas esqueci o nome dele. Beltrán? Então, assim... Pacha. Vai pegar o túnel, hein? Ele é amarelo já. Amarelo, hein? Olha aí. Separar. Mas precisa saber se tem. Tamo junto.